hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da AmCham, o programa que lhe conta tudo mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Como é habitual, na primeira semana de cada mês, trazemos um debate sobre um tema da atualidade económica do país. Naturalmente, como sabemos, o petróleo sempre foi e continua a ser a base das relações entre os dois países, embora hoje os Estados Unidos importem cada vez menos petróleo de Angola. Mas, relativamente à questão do petróleo, este produto está a valorizar, chegou a passar dos $90 e, naturalmente, hoje, quase ao fecho das negociações, o Brent, referência para as exportações angolanas, fechou a $88,89. Mas já há quem levante a possibilidade de, efetivamente, o preço do petróleo chegar aos 100. Será sustentável? Não será? São questões que vamos aqui avançar. Que fatores estão na base deste aumento do preço do petróleo? O que são boas notícias para a economia angolana, por um lado, porque significa aumento de receita, mas por outro lado é mau, porque vamos sofrer com a inflação importada. Se o petróleo, que é matéria-prima para vários produtos que nós importamos, observam uma subida, né? Há uma inflação a nível de vários países, então obviamente que nós angolanos vamos receber mais dinheiro, mas esse dinheiro, parte dele vai ser ruído por este fator da inflação importada.
Tudo isso muito mais vai entender hoje com dois especialistas, um em Economia e Autoria, Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto, bom dia. Bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso painel. Bom dia, Joel. Bom dia, Flávio, meu companheiro de painel. Um bom dia extensivo especial para o engenheiro Pedro Godinho, nosso mais velho, o anfitrião do espaço, com Joel Costa. É a primeira edição do ano em que participo, então desejo um bom ano para o ouvinte lá da AmCham, né, e todos associados da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos. Bom dia, Joel. Bom dia, Augusto Fernandes. Vamos agora também estender os cumprimentos ao Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso painel e bom ano já agora. É a primeira edição do ano que fazemos aqui junto dos nossos ouvintes. Muito bom dia a todos. Bom dia, Dr. Augusto. Bom dia ao Joel, bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui e um abraço extensivo a todos os membros da AmCham e a todos que nos ouvem. Muito bem, Dr. Flávio, vamos começar por seguir. O petróleo está a caminhar, como muitos dizem, para os 100, atingiu os 90 por barril na última semana e muitos dos bancos e old majors já vão acreditando que a previsão que se fazia do preço do petróleo chegar a 100 é mesmo para este ano. E naturalmente diz que se o preço do petróleo não continuar a escalar, a procura vai crescer ou naturalmente a abrandar e os bancos centrais devem naturalmente elevar as taxas de juros de forma mais agressiva. Há previsões, obviamente, da procura de petróleo, de acordo com o Price, ficar na casa dos 80, como nunca materializado nos últimos anos, e a gasolina e gasóleo, naturalmente, esses preços vão disparando. O Brent, referência para as cidadãos angolanas, fechou a semana passada na casa dos 90, chegou mesmo a ultrapassar essa barreira, como não ultrapassava já há alguns anos. Professor Flávio Inocêncio, vamos começar primeiro por falar deste ciclo bom do petróleo. Fechou o ano passado neste ciclo dos 70, 80 e agora chega aos 90. Isso é algo sustentável, não é? E o que é que está na base, naturalmente, deste aumento, Dr. Flávio? Tá, muito obrigado. São questões muito interessantes e creio que o Joel apontou para algumas das causas. A minha opinião mantém-se. Aliás, eu dei uma entrevista em março de 2021 para o site Notícias Agrícolas do Brasil, que é um site que se preocupa muito com as commodities agrícolas, é um site muito interessante, onde eu apontava para 2022 um preço médio entre 80 a 100 dólares o barril para 2022. Isto porquê? Isto não é uma análise minha, eu não faço estudos de econometria e não tenho isto no meu dia a dia. O que faço é analisar informações das principais entidades que fazem estudos sobre isto, a Agência de Energia Internacional, a OPEP, o International Energy Forum, a Energy Information Administration dos Estados Unidos, e elas já apontavam, em início de 2021, para a possibilidade de haver um aumento bastante grande do preço, por várias razões. A principal razão está relacionada com o vencer da pandemia, ou controlar, com a vacinação em massa. Obviamente que nós começamos a ter um crescimento natural da procura dos derivados de fósseis, e eles já previam isso na sua análise, e depois há um conjunto de fatores que é aquilo que são fundamentais, isto é, a procura e a oferta mundial do petróleo, que praticamente teve uma recuperação muito grande na segunda metade de 2021. E se olharmos para o desinvestimento que foi feito no setor petrolífero, olhando para a estratégia dos países ocidentais relativamente à transição energética, não só por razões já de segurança energética, depois podemos falar sobre esse trinômio, o trinômio sustentabilidade ambiental, preço da energia e segurança energética. O que nós tivemos foi um acumular de razões que levam a um preço elevado. E eu mantenho a minha posição. Eu creio que nós estamos a ter aquilo que o Jeff Curry, da Goldman Sachs, falou, a vingança da economia velha, isto é, dos fósseis. Houve um desinvestimento muito grande no setor petrolífero a partir de 2014. Como nós todos sabemos, e Angola sofreu bastante com cortes em toda a cadeia de valor da indústria, mas isso foi global.
E resultado, nós temos uma situação em que houve um desinvestimento do lado da procura, em termos de capex, mas não houve uma quebra da demanda ou procura mundial de petróleo, que recuperou para os níveis praticamente de 2019. E acrescer a isso uma tendência que nós temos, que é as tensões geopolíticas, Ucrânia, olhando para o que aconteceu entre o Iêmen e os Emirados Árabes Unidos e também a Arábia Saudita, existe uma tendência muito grande para os preços a valorizarem. E não falamos aqui do gás natural, em que existe um fenómeno que é a relação entre o gás natural e também o preço do petróleo, e podemos abordar isto mais tarde, mas o preço do gás natural aumentou cerca de 5 vezes na Ásia e no continente europeu. A América do Norte é algo diferente, depois podemos falar, porque os Estados Unidos neste momento são independentes energeticamente, mesmo em termos de petróleo, praticamente. E depois existe outro fator que também temos que abordar, que é a relação entre o petróleo e o preço do dólar. Isto é muito, muito importante, porque em termos reais, o preço do petróleo nos últimos anos foi bastante barato. Então, é uma situação que era insustentável, uma vez que 80% das necessidades energéticas mundiais ainda são devidas aos fósseis. E, portanto, foi um conjunto de situações. E neste momento eu acho que temos uma tempestade perfeita, mas que vai levar os preços a aumentar, isto na minha opinião. Creio que teremos preços brevemente a cerca de $100 o barril. Não sei se vai se manter lá durante muito tempo, mas este ano eu creio que teremos preços entre 80 a $100 o barril em média. E basicamente as grandes casas, bancos, entidades que fazem estudos sobre isto apontam para isso. Principalmente se olharmos para o fenómeno de substituição de gás natural por petróleo. O gás natural subiu de tal forma que muitos países estão a utilizar petróleo para a produção elétrica. Isto é algo impensável. Aliás, o petróleo não é utilizado dessa forma em larga escala, mas aconteceu, uma vez que o preço do gás natural disparou para máximos históricos. E, portanto, é isso que nós temos, preços altos para 2022. Muito bem, amigo Flávio, muito obrigado por esse esclarecimento e estas causas que foi levantando. Vamos agora puxar aqui para Augusto Fernandes. Augusto Fernandes, vamos olhar objetivamente para a questão deste preço do petróleo e dessas causas que nos levantam o Flávio. E como eu dizia no início, se por um lado é muito bom o preço do petróleo subir, vamos ter mais receita, né? Porque vamos exportar a um preço mais elevado, por outro, é um bocado mais complicado, porque vamos importar a inflação. Mas que impacto o Dr. Augusto Fernandes acredita que vai ter este ciclo do petróleo elevado, pelo menos nestes primeiros meses do ano? Exatamente, como disse o Dr. Flávio Inocêncio muito bem, citou aqui duas grandes causas, e o Joel já citou também uma terceira, que tem que ver com as tensões geopolíticas, os desconfinamentos a nível do mundo, que aceleram a procura de bens finais, e como a indústria petrolífera não está a conseguir acompanhar o crescimento da produção, cria esse ato entre procura e oferta e gera aí o preço. Eu costumo dizer que o mercado de petróleo e gás é lindo para ver a definição do preço entre procura e oferta. Ele é rápido, move-se rápido, uma variação na procura move o preço para baixo ou para cima, uma variação na oferta também mexe o preço para baixo ou para cima. Mas temos aqui um terceiro elemento que o Joel citou no princípio, que é a inflação que temos a nível das principais economias do mundo. Esta inflação está a mexer com as bolsas de valores, e nas bolsas de valor, o que uma das medidas, por exemplo, que os Estados Unidos tomou é eliminar ou diminuir a quantidade de títulos de dívida pública. Os investidores em bolsa estão a tentar desinvestir e tentar procurar ativos, outros tipos de ativos para alocar em fundos. E como disse o doutor Inocêncio, o setor de petróleo durante muito tempo ficou aquém dos investidores. Os investidores não estavam a olhar muito para essa cadeia e agora parece que começam a olhar para o setor de petróleo como solução. Isso faz com que muita coisa movimenta-se a nível do mercado de petróleo e gás. E nós, Angola, como um país importador de quase tudo, vamos de facto sofrer com essa inflação que temos lá fora. Vamos importar produtos lá de fora um bocadinho mais caro. E aqui dentro conseguimos também, de alguma forma, pelo diferencial daquilo que é a quantidade de demanda no exterior, ou seja, a quantidade de bens finais que Angola compra no exterior e a quantidade de divisas que vai ter disponível para poder garantir a exportação, a este nível de preço vai sobrar, porque a gente olha para aquilo que são as necessidades de Angola e se elas não expandirem muito no curto prazo, nós não vamos ter uma variação de necessidade acima de 2 ou 3 mil milhões de dólares durante esse ano. E o excedente que vamos ter a nível da balança comercial vai acima dos 4, 5 mil milhões de dólares. Ou seja,
Agora precisamos, de facto, ter os pés bem assentos no chão e saber o que é que a gente deve importar do exterior. Vamos importar o sapato, vamos importar a máquina de fazer sapato. Essa decisão temos de tomar. Vamos importar o arroz ou vamos importar a máquina de descascar arroz, porque dá para produzir arroz aqui. E se nós não tomarmos uma posição sobre aquilo que é a importação de bens de capitais e continuarmos a importar com grande escala bens e serviços finais, poderemos, depois do fim desse ciclo, continuar a ter os mesmos problemas que tivemos quando findou o ciclo passado, que vinha de 2008 e terminou em 2014. É preciso nós termos isso como aprendizado para não cometermos os mesmos erros que cometemos lá atrás. E isso nos aponta que, além de constituir reservas internacionais líquidas grossas, é preciso fazer investimento na indústria angolana não petrolífera. Se não houver investimento, tanto na indústria angolana não petrolífera como na indústria angolana petrolífera, não vamos conseguir de facto aproveitar este boom do petróleo que se espera que vai até 2024. As agências internacionais já estão aí, vimos a Fisher, o FMI, adivinham que este preço vai se manter provavelmente até 2024. O 2022 está garantido, o 2023 idem, se não acontecer nada de extraordinário, e o 2024 também. Agora, o que fica por se esclarecer é o que Angola vai fazer para que não tenha o mesmo problema caso o preço do petróleo volte a derrapar em 2025. Então, isso só será salvaguardado se haver forte investimento no setor não petrolífero. É preciso drenar mais recursos no setor não petrolífero, mas quando a gente fala do setor não petrolífero, ele é vasto, é pesca, é agricultura, é indústria, quer dizer, então temos que nos focar. E eu aqui apontaria como forma de direção a aposta na industrialização de Angola. Temos de facto a questão dos especialistas discutirem se vamos primeiro industrializar Angola ou se primeiro vamos apostar na agricultura. Agricultura e indústria, quer dizer, já tivemos caso em que houve aposta séria na indústria, mas a agricultura não reagiu. Houve aposta séria na agricultura, a indústria não reagiu. Então é preciso aqui afinar as balizas, ver de facto quais são as cadeias que não estão completas, completar essas cadeias e de facto abrir novas cadeias para que possamos ter aqui uma linha de produção completa. Mas dizer que fundamentalmente aqui falar de petróleo e gás, é fundamental investir-se numa cadeia de petroquímica. Se nós não tivermos uma petroquímica em Angola, vamos certamente continuar a importar vasilhames de plástico, sejam eles de embalagem, sacos de plástico, ou mesmo bidões de água mineral e bidões de gasosa. Então é fundamental a termos uma petroquímica em Angola para podermos produzir tanto o plástico quanto os fertilizantes para a agricultura. Então eu penso que temos um trabalho árduo para frente, temos o mercado aí aberto para fazer muitas maravilhas, temos também dinheiro na mão agora, não falta, os indicadores todos de Angola estão favoráveis, estão aceitáveis. Há a possibilidade até mesmo de se ir buscar mais dívidas lá fora e que sejam de facto dívidas boas, porque os juros nessa altura estão mais baixos, aproveitando aquilo que são as boas notações das agências financeiras, o bom momento do petróleo. Quer dizer, estes momentos todos fazem com que Angola tenha o corredor aberto, tem uma autoestrada novamente aberta diante de si. Agora, resta saber o que Angola vai fazer nessa autoestrada, se vai querer continuar a andar a 10 km por hora, se vai explorar o carro Ferrari até os 300 km por hora, ou se vai ficar aí entre os 100 e 200 km por hora. Mas nós recomendamos que o tempo não é muito prolongado e a perspectiva que se coloca até 2024 também pode não ser, podem acontecer incidentes aí a nível da geopolítica, como disse o Dr. Inocêncio muito bem, que fazem mudar a dinâmica das coisas, mas que nessa altura apraz dizer que o preço tem grandes potencialidades para chegar ao 100, isto não haja dúvida, e provavelmente passa mesmo a barreira dos 100 para atender para 110. Então vamos esperar. Só o preço em que está entre 80 e 90 já é muito bom para a economia angolana. A economia angolana já começa a ter incidentes. É de fazer recordar
que o Orçamento Geral do Estado depende cerca de 50% das receitas provenientes do setor de petróleo e gás, que o PIB angolano é constituído em cerca de 30% com o setor do petróleo e gás, e sem dizer que as exportações angolanas, 98% dependem do setor de petróleo e gás. Se o petróleo vai bem, não há dúvidas que os indicadores econômicos todos vão bem, porque eles todos têm uma correlação muito forte com aquilo que nós chamamos taxa de câmbio. Se há oferta de divisas no mercado cambial, certamente que a procura mantém-se a mesma, vamos ter um freamento daquilo que é a tendência galopante da taxa de câmbio. O que estamos a viver agora é uma apreciação do Kwanza, porque há disponibilidade de divisa para atender aquilo que é a procura por divisas. Então, essa tendência é satisfeita pelo mercado de petróleo e gás. Se ele continuar assim conforme está ao longo de 2022, que está quase garantido, isto, porque também dizer que o petróleo que está a ser entregue hoje foi vendido em outubro e o preço já estava alto, e o petróleo que vai se vender hoje é para entregar no início do primeiro trimestre de 2022. Temos quase já o primeiro semestre de 2022 garantido com esta alta de preço. Falta o segundo semestre, que também nós acreditamos que não vai haver grande derrapagem a nível do segundo semestre. Mesmo que houvesse, a tendência do equilíbrio do preço médio estaria sempre acima daquilo que é o preço previsto naquilo que é o Orçamento Geral do Estado, que são $59 por barril. Ou seja, vamos ter, nesta altura, estamos a falar do diferencial já acima de 50% e quase que com expectativas de chegarmos a um diferencial acima dos 80% ou mesmo 70%. Então o ano está expectante, é um ano agradável do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. As famílias angolanas já começam a sentir alívio naquilo que é a sua mesa. A mesa já começa a aumentar com a baixa do preço dos importados, também agora com a expectativa de aumento de salário. Essas duas ferramentas mostram claramente que há uma tendência e uma vontade do executivo agora de querer aumentar aquilo que é a quantidade de comida à mesa das famílias, com isso diminuir a fome, diminuir a miséria, diminuir o índice de desemprego, porque temos uma tendência, além daquilo que é o crescimento do setor petrolífero, que começou o ano com uma expectativa de 1,6% para este ano, que nessa altura já subiu um bocadinho mais. O setor não petrolífero angolano também tem uma previsão de crescimento para 2022 de 3,1% quando começamos o ano. Dizer que nessa altura todas as agências de notações financeiras, o FMI, o Banco Mundial já fizeram revisão das suas projeções para 2022 e apontam já que Angola poderá ter mesmo um crescimento na ordem dos 3%. E provavelmente, quem sabe, vai mesmo até a faixa dos 4%. Já é bom saber que a economia angolana este ano tem uma projeção de crescimento acima daquilo que é a taxa média de crescimento da população. Isso mostra que o PIB per capita para cada angolano vai subir. Os índices de endividamento, que é o rácio de estoque de dívida pública sobre o PIB, vai cair porque o PIB vai crescer rápido. Ou seja, em resumo, estamos num ano que podemos dizer mesmo abençoado para Angola. Deus, nessa altura, está a favor de Angola. Então Angola precisa de facto tirar vantagens desse favoritismo que está a ter, que vem lá do alto, e não cair nos erros que tivemos a nível do passado, e depois, quando o ciclo terminar do bem bom do petróleo, ficarmos novamente a olhar um para os outros e até discutirmos um com os outros como se o outro é que tivesse culpa da desgraça do país. Não, todos nós somos responsáveis. Vamos pegar as enxadas, as katanas, as charruas, vamos colocar botas e luvas, vamos para a indústria, vamos produzir, que isto é que faz de facto crescer o PIB não petrolífero, não é ficar de braços cruzados. Então, eu penso que o governo deve manipular as políticas e criar condições para que os outros mercados não petrolíferos também comecem a acompanhar a mesma tendência, Joel. Muito bem. Muitíssimo obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola.
Caros ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, cá estamos, mais uma edição do nosso programa. Hoje está a acompanhar este debate e análise entre o Dr. Flávio Inocêncio e também o Dr. Augusto Fernandes sobre a questão do preço do petróleo e o impacto que ele está a ter na economia angolana. Vamos parar para um breve intervalo, voltamos já a seguir. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente, partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares registrado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a AmCham pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia, onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive clamam por investimentos internos e externos. A AmCham Angola pretende dar a sua contribuição para a atração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia angolana, criando postos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço titânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. E voltamos do intervalo. Obrigado, Dr. Flávio. Obrigado, Dr. Augusto. Vamos regressar e retomar o nosso debate. Flávio Inocêncio no início falou aqui de uma questão muito importante, que é a relação entre o petróleo e o gás. Há notícias então que vamos vendo que já há países que se preparam para substituir o gás pelo carvão. É uma alternativa que se vai se apresentando em alguns países grandes consumidores de gás, e também diz-se que as exportações de gás da Rússia estão em queda, e estamos a falar em queda acentuada. Diz-se mesmo que as exportações, pelo menos a produção de gás da UK, vai afundar 75% até 2030,
e no caso da Rússia vai cair mais de 40%, não é? E naturalmente tudo tem a ver com a questão também do preço do gás, que esteve elevadíssimo. Mas eu gostava que o Dr. Flávio Inocêncio explicasse um bocado em relação a essa entre petróleo e gás, que impacto tem um sobre o outro e, claro, sobre a economia angolana. Naturalmente que as nossas importações de gás vêm caindo, né, porque nós só temos gás associado, ou seja, gás que provém da produção de petróleo, não temos grandes descobertas de gás não associado. Espera-se agora com a exploração, com os mais de 50 blocos para serem licitados e 20 que já foram, que se venha a descobrir. Mas, Flávio Inocêncio, qual é, naturalmente, aqui a relação entre petróleo e gás e, naturalmente, o impacto que isso pode ter a nível da economia mundial e de Angola em particular? A relação é muito importante e obviamente que nós não somos uma Argélia e também não somos Moçambique ou a Nigéria que tem grandes reservas de gás, temos reservas significativas, mas perto desses países as nossas reservas são limitadas, como o João bem sabe e bem explicou. O nosso gás é gás associado, que é gás ligado às reservas já existentes de petróleo em produção, e temos uma produção petrolífera em declínio, é outro fator que também temos que considerar, embora seja uma produção muito significativa, 1 milhão de barris por dia. Claro que não é em média, claro que não é como a Arábia Saudita, mas é muito importante. Qual é a relação? A relação é a seguinte: o gás natural essencialmente é utilizado para produção elétrica e para o setor petroquímico. O Dr. Augusto falou muito bem do setor petroquímico. Eu tenho defendido que temos que investir nesse setor. Aliás, pensar em refinarias, temos que pensar já em refinarias integradas dentro do setor petroquímico, mas essencialmente o que aconteceu foi, nós estamos num período onde os Estados que procuram descarbonizar a sua produção energética, e o que aconteceu foi uma aposta muito grande nas renováveis. Houve muitos países que começaram a apostar no gás natural, porque o gás natural é 3 vezes mais limpo do que o carvão em termos de emissões, e muitos países foram fechando que centrais a carvão, que é substituindo pelo gás natural. Tipicamente, que dos contratos do gás natural eram contratos que de longo prazo. Essencialmente, no caso europeu, o principal gás vinha do que é hoje o Mar do Norte, parcialmente onde tínhamos a Holanda e o Reino Unido e a Noruega, mas o Reino Unido tem uma produção tanto de petróleo como gás natural em declínio desde 1999. Portanto, uma realidade que eu conheço relativamente bem. É por isso que o Reino Unido criou uma entidade reguladora independente para estimular mais investimentos nesse setor. Então, o gás natural que a Europa recebe, essencialmente vem da Rússia. É um gás que estava associado ao preço do petróleo, indexado. O que aconteceu? Com a queda e também aumento do preço do petróleo, muitos países europeus decidiram construir centrais LNG para receber gás natural LNG. Como sabemos que os Estados Unidos teve uma revolução do gás natural, que veio da revolução de xisto, e com a emergência deste novo mercado do LNG, nós temos um mercado hoje global de LNG que não está associado a esses contratos de longa duração que eu falei, que tipicamente estão associados a gasodutos. É o caso do gás russo e era o caso do gás do Mar do Norte. Em resumo, o gás natural que disparou a procura global, porque países como a China, países como o Japão, parcialmente a Índia, foram substituindo as suas centrais de carvão por gás natural. E com a aposta na descarbonização, o que aconteceu foi muitos países começaram a apostar em energias renováveis, essencialmente energia solar e energia eólica. Só que este tipo de energia requer aquilo que nós chamamos a baseload energy, a energia de base, porque não há sempre sol e não há sempre vento, e não há capacidade de armazenamento deste tipo de energia para milhões e milhões de consumidores. Em resumo, toda energia eólica e solar requer sempre uma energia de base, e a energia de base, por excelência, é o gás natural. Então, isso fez com que os preços do gás natural chegassem a máximos históricos. Como disse, o ano passado aumentou 5 vezes. Ainda hoje, o preço médio, isso fez disparar os preços da eletricidade, porque o gás natural é utilizado essencialmente para produção elétrica. Resultado, o que tivemos foi, com o aumento
do preço do gás natural, muitos países passaram para o carvão, mas também para o petróleo, isto é, a utilização mesmo de petróleo bruto para produção elétrica. Luís Fernandes, os dados do BNA indicam que o gás, até o terceiro trimestre do ano passado, já representava 7% das exportações do país. Ou seja, obviamente que esse fator que o Flávio levantou, que é do preço, teve um impacto, porque a produção de gás de Angola tem estado a cair. Portanto, para nós é mesmo fundamental que efetivamente se entenda o papel que o gás também pode jogar. Claro que estamos a explorar, né? Vários foram os blocos já licitados e podemos descobrir em alguns blocos, ao invés de petróleo, encontrar gás, é normal, e quem sabe ainda venhamos a descobrir que temos grandes reservas, é possível que assim seja. Mas que impacto pode ter este aumento também do preço do gás nas nossas exportações, subindo para 7% até o terceiro trimestre? Acredita que isso também é um plus, né? Ajuda a facilitar e aumentar a receita, ou há outro fator da nossa economia que poderá ser favorecido por este facto? E tem razão, o gás tem sido um fator preponderante naquilo que é o equilíbrio das receitas petrolíferas, das receitas que nós podemos chamar das divisas, entradas de divisas em Angola, porque nós anteriormente falávamos muito que o petróleo representava 98% das exportações angolanas, o diamante 1% e o resto da economia também 1%. Mas quando foi agregado a questão do gás, Angola começa a produzir gás, começamos a dar conta que o gás começa a se destacar. Hoje, quando nós estamos a fazer a balança de exportação angolana, demos contas que o petróleo sem o gás representa cerca de 92% das exportações. Quando atrelamos o petróleo e o gás, já chegamos aos 98%. E o diamante e o resto da economia ficam aí sempre com 3% ou 2%. Então, dizer que o gás já ocupa um lugar de destaque naquilo que é a nossa relação com o resto do mundo. Tem aí um peso percentual das divisas que entram para Angola, o gás já chega a representar 5% em alguns casos. Isso é um facto e penso que esta dinâmica, não obstante estarmos a ter um declínio, não somente na produção de petróleo, mas também na produção de gás, e eu penso que com esse elemento que o doutor Flávio traz aqui a baila, que é a subida do preço do gás no mercado internacional, e com a queda da Rússia por uma questão política, que as pessoas estão a boicotar a Rússia, não querem comprar o gás russo, vão procurar outras alternativas para comprar gás, e provavelmente Angola pode ser um desses destinos dos investidores para fomentar a produção de gás. Também levar em consideração que o doutor Flávio já falou, que é a questão da energia eólica precisar sempre de gás. Nós também vamos começar a pensar, e já aí algum plano no Ministério da Energia e Água, de começar a pensar nas fontes substitutas do petróleo em termos energéticos. Eu penso que também vamos começar a pensar naquilo que é o consumo do gás natural. Então eu penso que é um mercado a levar em consideração, que tem ainda muito para se explorar, para dar, está a começar agora, e pode ser um atalho para aquilo que são as futuras energias que se pretende, não é? Então eu penso que Angola devia olhar isso com muita seriedade, não só porque está-se a representar um contribuinte favorável naquilo que é o peso das divisas que entram para Angola, mas também para aquilo que são as suas projeções feitas a nível de todo o mundo. Sabemos que a Europa, no tempo de frio, não vive sem gás, não é? O principal consumidor de gás, fora as outras utilidades que o gás tem, não é? Então eu penso que estamos bem. Doutor Fábio, vamos então concluir o seu raciocínio sobre a questão do gás. Só para concluir, eu estava a ouvir atentamente o doutor. Portanto, a relação entre petróleo e gás natural é uma relação de efeito de substituição, não uma relação necessariamente imediata, mas é uma relação que existe. E posso dar aqui um dado: o preço do gás natural nos Estados Unidos neste momento é dos mais baixos do mundo, é cerca de 4 a 5 vezes inferior ao preço europeu, e obviamente que isso explica porque os Estados Unidos têm exportado também bastante gás natural. Mas em resumo, quanto mais alto o preço do gás natural for, nós temos um pequeno efeito de substituição também. E depois existe uma relação que é o gás natural, portanto, é utilizado essencialmente, como eu disse, na produção de eletricidade, e isso tem afetado bastante também os preços dos consumidores, tanto na Ásia como na Europa. Porque as empresas, os consumidores, estão a pagar neste momento preços muito elevados de eletricidade. Isto faz encarecer os custos, e tanto que o Banco Central Europeu veio recentemente dizer que o investimento nas energias renováveis está a criar um efeito inflacionário. O que o Banco Central Europeu quis dizer é que
a procura por gás natural, em virtude desses investimentos maciços em energias renováveis, porque temos que ter energia de base, está a ter um efeito aí na inflação e o Banco Central Europeu vai tomar medidas. E muito importante aqui, só para referir quanto ao petróleo e também o gás natural, é falar sobre a relação entre o dólar e estas commodities. Isto é muito importante porque este ano nós temos um aumento das taxas de juro e teremos inflação alta, quase certeza, porque tivemos injeção massiva de massa monetária na economia e as expectativas dos consumidores alterou-se. E isso, obviamente, que vai afetar as commodities. Em resumo, eu acho que este ano nós teremos quase todas as commodities em altas, isto não é só petróleo e gás natural. Obrigado, Dr. Flávio Inocêncio. Voltamos, naturalmente, aqui ao Dr. Augusto. Dr. Augusto Fernandes, olhando para um tópico que é chave, quais são os grandes desafios que se tem pela frente com essa questão do petróleo? Naturalmente que é muito importante olhar atentamente para os vários fatores, mas o preço do petróleo segue em alta. Eu ia voltar ainda ao Dr. Flávio, antes de voltar ao Dr. Augusto, só para saber mais uma coisa. Dr. Flávio, este preço é sustentável ao longo do ano? O que dizem as previsões? Para mim, a espécie é mais do que sustentável. Eu estou muito preocupado com a disponibilidade da oferta. Como sabemos, a oferta andava à volta de cerca de 100 milhões de barris de petróleo dia e a procura, mais ou menos, em 2019. Há estimativas de que a procura por petróleo vai ultrapassar esse valor este ano. Portanto, e ninguém está a ver no mercado mais disponibilidade de oferta. A Arábia Saudita, em emergência, pode colocar no mercado mais 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, mas a OPEP, neste momento, não tem muita possibilidade de aumentar o preço. Há uma incógnita aqui, que eu não falei, mas que devia ter mencionado, que é o Irão. Neste momento, decorrem os acordos entre o Irão e os Estados Unidos para um novo acordo nuclear, e o Irão tem as quintas, ou seja, as maiores reservas de petróleo do mundo e as segundas ou terceiras maiores reservas de petróleo de gás natural. Agora, a questão é de saber se isto a curto prazo pode ter um efeito, havendo um acordo entre esses dois países. Os mercados neste momento e as estimativas das principais casas dizem que não temos a possibilidade de aumentar em curto prazo a oferta mundial por petróleo, mesmo que nós quisermos. E mesmo a OPEP está com dificuldades de aumentar a sua produção, essencialmente os países que poderiam ter o impacto: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, se não estou em erro, e talvez o Iraque. Portanto, e o Irão, como houve um desinvestimento muito grande nos últimos anos e estava sob sanções, não tem essa possibilidade. E depois, o Joel mencionou algo muito importante, que é o petróleo russo, nesse momento, tem dificuldades também a aumentar a sua capacidade, e a Rússia é essencialmente uma grande exportadora de gás natural, apesar de também ser a maior produtora de petróleo do mundo, a par com a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Basicamente, produzem em regra entre 9 a 11 milhões de barris por dia. Portanto, eu não estou a ver onde é que vamos buscar, neste ano, mais petróleo para que os preços já se mantenham baixos. Eu prevejo que os preços vão se manter acima de 80. Podem baixar um bocadinho menos, mas eu acho isso muito pouco provável. Vamos ter preços altos, como disse o Dr. Augusto Ibens, pode durar 2, 3 anos. E a Goldman Sachs disse que nós estamos a entrar no novo super ciclo alto de commodities. Existe um índice. A Bloomberg tem um índice das commodities e esse índice tem vindo a disparar nos últimos meses. Então, eu acho que dificilmente vamos ter preços baixos de petróleo. E não digo isso para termos uma festa e acharmos que isto vai se manter, mas aproveitar este momento para fazer as transformações necessárias para a nossa economia e diversificarmos. Nós somos os países mais dependentes de exportações de petróleo e realmente temos que diversificar. E eu aqui olho mais para o ambiente de negócios e temos que mobilizar a capital privado internacional para ser investido em Angola. Eu vejo mais nessa perspectiva. Muito bem, muito obrigado, Dr. Flávio Inocêncio. Voltando ao Dr. Augusto. Dr. Augusto, vamos olhar agora sim nesta parte final, para as recomendações, e agora que vemos que é sustentável o preço, como nos diz o Dr. Flávio Inocêncio, que recomendações deixa quer ao Executivo, quer às autoridades, que passos devem ser de facto dados para aproveitar este ciclo de alta do petróleo, por assim dizer? As recomendações são sempre boas e bem-vindas, não é? Aqui dizer que Angola tem 4 leis que ainda não está a explorar muito bem. Ela devia
afinar muito bem a utilização dessas 4 leis, sem muitos equívocos, podiam muito bem resolver o problema. A primeira lei tem a ver com o fomento do empresariado nacional. A segunda lei tem que ver com as micro, pequenas e médias empresas. A terceira lei tem que ver com a gestão da dívida pública, que também é uma lei. A quarta tem que ver com a lei dos investimentos, com a atração de investimento estrangeiro, que o doutor Flávio falou agora. Então temos que captar dinheiro lá de fora para vir para aqui. Então temos que acionar bem essa lei e ver se essa lei tem alguma coisa que está a impedir, se o ambiente de negócio não está bom, ver o que é que falta para podermos potencializar e atrair mais capital não petrolífero e petrolífero também para Angola, de fora para Angola. Agora, falando da primeira, que é a questão do fomento empresarial. O que é que nós temos de casamento desta lei com o setor petrolífero? Esta lei diz que 5% do total das receitas fiscais petrolíferas e 2% do total das receitas fiscais diamantíferas devem ser entregues ao BDA para financiar a economia. É aí onde eu digo que este valor tem que subir um bocadinho mais. São 2 anos, e se tirarmos 5% em cada ano do total das receitas fiscais petrolíferas é muito pouco. Então devíamos aprovar rapidamente uma alteração a esta lei pontual para subir esse percentual de 5% para 20% ou 30%. Estou a tentar dizer que 30% do total das receitas fiscais petrolíferas deste boom do petróleo deviam ser entregues ao BDA, fundamentalmente para financiar a importação de máquinas e equipamentos necessárias para a industrialização de Angola. A outra lei, que é a lei das pequenas e médias empresas, essa lei diz que as empresas públicas devem dedicar 25% do seu orçamento na contratação de micro, pequenas e médias empresas angolanas. Não estamos, de facto, a ver isso. Uma microempresa, se for para Sonangol para fornecer papel ou para limpar o chão da Sonangol, não estou a falar ainda outra coisa, vão ser de facto penteadas, vão dizer que não tem condições, que não reúne requisitos, quer dizer, não tem lá um departamento que devia acompanhar essas empresas, ajudar essas empresas a poderem alavancar-se com esse 25% do orçamento. Quando falo da Sonangol, falo da Indiama, falo da TAG, falo de todas as empresas públicas e institutos públicos têm a obrigação do total do seu orçamento tirar 25% e aplicar às micros, pequenas e médias empresas para poder alavancar. A terceira lei, que tem a ver com a questão da gestão de emissão de dívidas públicas, essa lei diz categoricamente que o apoio do Estado para garantias públicas para investimentos do setor privado até 10 milhões de dólares equivalentes em kwanzas tem autorização ao Ministério das Finanças para poder decidir sobre isso. Ou seja, um empresário nacional que queira investir numa fábrica de arroz, de feijão, de massa, que esteja abaixo, o mapa de investimento abaixo de 10 milhões de kwanza, pode socorrer-se do Ministério das Finanças para ter uma garantia pública no total do mapa de investimento, 100%, e ir buscar financiamento tanto em Angola ou no exterior. Se for acima de 10 milhões de dólares, deve socorrer-se ao Presidente da República para ele poder autorizar a emissão de uma garantia pública para poder realizar o investimento. Essas 3 leis, fundamentalmente, muito bem geridas e aplicadas, associadas ao boom do petróleo, podem de facto rapidamente dar uma explosão da capitalização do setor não petrolífero, não é? E falando da terceira, que já expliquei, que o doutor Flávio falou e muito bem, que tem que ver com o investimento estrangeiro direito. É fundamental que conseguimos ir lá para fora, aproveitar essas boas notações que estamos a ter a nível das agências de rating internacional e conseguir atrair investidores que querem vir de facto instalar-se em Angola, produzir os seus produtos em Angola e depois exportar para o exterior. Só massificando as exportações não petrolíferas vamos conseguir diminuir o peso do petróleo e do gás naquilo que é a nossa balança corrente, não é? Importação e exportação. Então vamos exportar mais outros produtos para podermos de facto ter diversificação das exportações. Mas dizer que isto só é possível se tivermos um bom ambiente de negócios, se os índices de corrupção baixarem ainda mais, se
de facto o Simplifica a funcionar, se de facto não tivermos dificuldades para se vender facilidades. Isso de facto é que se espera para a gente poder aproveitar estes 3 ou 2 anos de boom de petróleo. Tanto o Dr. Flávio quanto todos os relatórios de agências que eu já li, todos eles estão a apontar até 2024. Não vi ainda nenhuma previsão que diz que este boom vai passar do 2024. Mas se nós aproveitarmos bem 2022, 2023, 2024, já conseguimos ter sustentação de reservas internacionais líquidas, de níveis altos de exportação, que nos podem permitir assegurar os indicadores macroeconômicos no período de crise que se avizinha no final desse ciclo, Joel. Muito bem, muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Dr. Flávio, quais são as recomendações que deixamos, ou pelo menos as notas finais, desta nossa análise ao preço do barril do petróleo e, naturalmente, o seu impacto na economia mundial e na economia angolana? As minhas recomendações são muito semelhantes àquela que disse o Dr. Augusto e concordo inteiramente com o que foi dito e creio que é isso que temos que ter. Eu acho que temos que acelerar o passo da reforma. Para mim, reformas não são apenas reformas, obviamente, legislativas. Obviamente, um dos aspectos que eu mais tenho visto que afeta muito o desenvolvimento dos países é a cultura organizacional, isto é a forma como efetivamente nós implementamos as soluções, e se calhar uma atenção temos que prestar a isso. E eu aqui iria retomar uma ideia que eu defendi em 2017, um artigo de jornal, em que se calhar devíamos criar uma comissão presidencial para a melhoria do ambiente de negócios. E essa comissão seria não uma comissão interministerial, mas um grupo muito pequeno de trabalho, com especialistas das mais variadas áreas, gestão, de economia, o direito, pessoas que conhecem o mercado internacional e nacional, e essas pessoas poderiam recomendar reformas muito pontuais para acelerar a nossa melhoria nesses rankings internacionais e acelerar este passo, portanto, e aproveitar esta oportunidade única. Nós não vamos ter oportunidades ilimitadas. Isto não é um videojogo, não é? Portanto, temos que aproveitar estas oportunidades. Vamos ter preços altos de petróleo e realmente temos que de aproveitar. E eu acho que parte do aproveitar é mobilizar esse capital que é privado internacional para atrairmos em Angola. E obviamente fazendo também investimentos públicos necessários que precisam de ser feitos, eliminar a corrupção, que diminuir a burocracia, aumentar a digitalização, olhar para experiências de países africanos como o Quênia, o Ghana, mesmo países como a Índia, que são países em vias de desenvolvimento e têm acelerado essa integração e têm feito coisas muito interessantes. Muito a ser feito, é verdade, a Angola melhorou. Um dos índices que eu olho é o índice da liberdade económica e a Angola realmente teve umas melhorias nos últimos anos, tal como em termos de corrupção, melhoramos no ranking da transparência internacional, mas temos que acelerar o passo e não vamos ter oportunidades ilimitadas. Esta provavelmente vai ser das poucas grandes oportunidades que vamos ter antes de haver este fenómeno da transição energética e o pico da procura por petróleo. E tenho a certeza que vamos aproveitar muito, temos é que aprender com o passado. Portanto, estas são as minhas recomendações. Mais uma vez, obrigado pelo convite e um grande abraço a todos e cumprimentos aos nossos ouvintes. Muito bem, obrigado Dr. Flávio Inocêncio, obrigado também extensivo ao Dr. Augusto Fernandes, votos de continuação de excelente 2022 e naturalmente agradecer pelas vossas contribuições que nos ajudam a entender cada vez mais e melhor sobre o petróleo e naturalmente o impacto na nossa economia e sobre a economia. Dr. Augusto Fernandes, um forte abraço. Estamos juntos. Flávio, um forte abraço e até a próxima. Forte abraço, Joel, um forte abraço, Dr. Augusto, e estamos juntos. E assim, caro ouvinte, que só agora sintonizou, agradecemos pela sua disponibilidade e por se juntar a nós. Esta foi, naturalmente, a análise sobre o preço do petróleo e seu impacto na economia mundial e na economia angolana. A todos, Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, vai ter o painel de petróleo e gás. Esses sim vão vir e vão analisar outro tema do setor de petróleo e de gás. Todos um forte abraço. Até a próxima semana. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América.
A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.